Lições Bíblicas. A urgência do discipulado. A paz do Senhor. Nesta semana, em nosso resumo da lição 12, vamos estudar sobre a urgência do discipulado. O que é discipulado? O tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Quer saber mais sobre este importante assunto? Fique conosco! Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, versículo 19. Chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Nesta semana, então, vamos falar sobre a urgência do discipulado. Falando em urgência do discipulado, então urgência é a necessidade que requer solução imediata, quer dizer, a pressa. Urge fazer rápido o ensinamento da palavra de Deus, porque o inimigo não perde tempo e ele não brinca de ser diabo, então ele sempre quer levar as pessoas à perdição, para o caminho errado. Então, urge a necessidade, a urgência do discipulado, de se ensinar às pessoas o caminho certo. Jesus tinha algumas premissas na sua vida, como curar, pregar, e uma delas era ensinar. Uma das principais, era ensinar. Jesus sempre estava disposto ao ensino. Então, a urgência do discipulado, nesse sentido, porque o discípulo, a palavra discípulo, vem de disciplina, mas não no sentido que o encarregado disciplinou alguém, é no sentido de disciplina como instrução, como aprendizagem. A gente tem uma disciplina no sentido de ter um ensinamento, de ter um aprendizado, uma instrução. Então, esta disciplina. Então, é alguém que está seguindo os passos de outro, está seguindo os passos do seu mestre, como os 12 apóstolos, que eram primeiramente discípulos, e depois dos 70 discípulos, ali foram tirados 12 apóstolos, e eles passaram por um processo de aprendizagem. Eles passaram juntamente com o mestre. Pensou que maravilha passar um período aprendendo diretamente com o mestre? Que privilégio! Então os 12 apóstolos tiveram esse privilégio. Não estamos falando do apóstolo Paulo, que conheceu Jesus posteriormente, depois que Jesus já tinha sido assunto aos céus, Nós sabemos disso. O que é o discipulado? O termo discipulado vem de discípulo, que significa aprendiz, aluno ou seguidor. Serve para no secular, como também no religioso. Então, o discípulo, o termo se aplica com frequência nos evangelhos aos seguidores de Jesus. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo. É o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Então, nós podemos ver alguns exemplos, inclusive, de discipulado na Bíblia, onde nós podemos até entender melhor esse assunto. Eu falei há pouco tempo a respeito do apóstolo Paulo, que não foi um dos 12 que aprendeu ali aos pés de Jesus, porque se converteu posteriormente, naquela visão, como a gente sabe, somos conhecedores, Mas nós vimos que Paulo, ele se converteu, então ele se tornou um discípulo
Ele aprendeu, teve quem ensinou ele sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos de Jesus. Então o apóstolo Paulo esteve com Barnabé, aprendendo com Barnabé sobre a palavra de Deus. No Velho Testamento, nós vimos Josué. Josué esteve o tempo todo ali aprendendo junto com Moisés. Esteve ali aprendendo como conduzir o povo, como se comportar. Ele era um discípulo de Moisés. E nós vimos também Elias, foi um discípulo de Eliseu. Samuel, um discípulo de Eli. Tanto os bons exemplos quanto os maus exemplos, aquilo que não se podia fazer, o que Eli fazia de mal, tanto o que Eli tinha de bom. Então Samuel ali aprendia com Eli as coisas boas, os bons exemplos e também os maus. Depois do Novo Testamento nós temos exemplo, como já falei há pouco tempo, no apóstolo Paulo. Além de Barnabé, ele também teve um mestre muito interessante que foi Gamaliel. Então ele passou ali um tempo aos pés de Gamaliel aprendendo sobre a lei. Depois disso nós vimos Timóteo aprendendo com Paulo. Então o jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo aprendendo com Paulo, era um discípulo de Paulo. Depois disso então nós vimos algumas características, 3 características de um verdadeiro discípulo. Para ser discípulo, ele tem que, em primeiro lugar, crer no seu mestre. Se ele não crer no seu mestre, não tiver fé no seu mestre, que discípulo é esse? Precisa crer no seu mestre, precisa ter fé. Como que ele vai fazer outros discípulos depois, se ele mesmo não crê? Em segundo lugar, ele precisa passar pelo novo nascimento, quer dizer, ele precisa passar pela regeneração. Quando ele se converte, uma das características, uma das bênçãos da salvação, um dos elementos que faz parte da salvação é a regeneração que a pessoa recebe. Então, o discípulo tem que passar por esta regeneração, o novo nascimento que Jesus falou para Nicodemos. Se ele não nascer de novo, se ele não for regenerado, daí tem a regeneração instantânea e depois aquela progressiva, que nem a santificação. Então, o discípulo, ele tem que passar por esta regeneração. Da mesma forma, como que ele vai ensinar para outros, como que ele vai fazer novos discípulos, se ele mesmo não passou por uma regeneração, pelo novo nascimento, ele não tem nada de si, não crê, não está regenerado. Como vai fazer outros discípulos? E a terceira característica de um verdadeiro discípulo é renunciar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o seu mestre. Estamos falando do Mestre Jesus. Então, sem renúncia não há discípulo, precisa renunciar às obras da carne, renunciar aos seus desejos, renunciar os seus sonhos pelos sonhos de Deus. Então tem que haver uma renúncia do discípulo para que ele possa seguir ao seu mestre. A grande comissão. Nós vimos que quando Jesus manda ensinar todas as nações, ele está mandando fazer discípulos, fazer novos discípulos. E fazer discípulos não era uma opção. Jesus não disse, olha, se sobrar tempo vocês vão. Se vocês tiverem um tempinho, se vocês quiserem, vão lá e façam discípulos. Quando disse ide, ensinai, então Jesus estava dando uma ordem direta para que os discípulos fizessem outros discípulos. Então é um mandamento divino para a edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Então cada cristão ganhando outros discípulos e cada um então evangelizando e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Quer dizer, guardar os mandamentos do Senhor, as doutrinas que o Senhor ensinou,
para o cumprimento da sua palavra. Então Jesus estava mandando que nós ensinássemos as pessoas. E a pessoa que ensina, ela tem um galardão muito maravilhoso. Todo crente tem um galardão maravilhoso. Todo aquele que trabalha na obra do Senhor tem um galardão maravilhoso. Mas a Bíblia nos diz que aquele que ensina, mais dele vai ser requerido, porque a responsabilidade é maior. A Bíblia nos diz que é para aquele que ensina fazer com esmero, com dedicação, e o seu galardão vai ser um galardão muito recompensador. Claro que nós sabemos que há alguns níveis de ensino, há uns que têm o dom de evangelizar, há outros que têm o dom de ensinar na escola bíblica, outros têm o dom de ensinar numa aula de teologia, num instituto bíblico, numa faculdade teológica. Então, cada um dentro do seu dom, ensinando e ganhando almas para Jesus. A educação cristã. Vimos que a doutrina dos apóstolos está dentro do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos durante o seu ministério terreno e que depois o Espírito Santo se encarregou de orientá-los. Então nós vimos também que o currículo de uma escola teológica também faz parte de um ensino doutrinário, de um discipulado, porque ali podemos aprender as doutrinas principais da Bíblia. Podemos aprender sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a Trindade, sobre os anjos, homem, pecado, a expiação, os elementos que envolvem a salvação. São vários elementos que envolvem a salvação. A gente pode estudar sobre esses elementos e entender melhor a salvação, que é simples, mas podemos entender todo o contexto deste assunto. Então, o discípulo aprende toda esta questão doutrinária também numa aula de teologia, um curso básico de teologia, ou um curso médio de teologia, enfim, depende de cada um. Faz parte também do discipulado. Temos a nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, onde é um eterno aprendizado, onde não tem início, não tem fim, qualquer pessoa pode se matricular e fazer parte nos domingos ou no dia que é dado na igreja a escola bíblica, daí não dominical, no dia que for dada a escola na sua igreja, a escola bíblica, você está lá sempre aprendendo, sempre fazendo parte, fazendo pergunta, tirando dúvidas e aprendendo junto com os demais irmãos sobre as doutrinas da Bíblia, sobre, como já disse antes, sobre anjos, sobre pecados, sobre tantas coisas que nós temos para aprender. E nós sabemos também que o discípulo, ele tem o desejo de fazer outros discípulos, desejo de ganhar outras pessoas para Cristo, fazendo outros discípulos. Então nós vimos também a questão até de ele ter bons mestres e a questão da imitação. Os seus mestres são tão abençoados, estão ali ministrando a palavra de Deus e aquele discípulo acha aquilo tão bonito, tão lindo, que ele tem até o desejo de imitá-los. Que nós vimos que as palavras, elas sim influenciam, mas o exemplo arrasta. Então, por isso que nós sempre temos que falar, mas em primeiro lugar, viver. Viver aquilo que nós ensinamos e pregamos, para que o nosso discípulo, nosso aluno, ele possa então, o nosso exemplo, arrastá-lo então, e não só nossas palavras, porque as palavras influenciam, mas o exemplo arrasta. Então a questão da imitação, o discípulo vai querer imitar o bom mestre, aquele que vive a palavra, aquele que dá bom exemplo, não aquele que anda de qualquer maneira, vive na carne, vive em práticas ainda do passado, como o apóstolo Paulo disse a alguns, que vocês já deveriam estar ensinando a palavra, quando ele disse que
que era com leite que ele estava tratando eles, mas eles deveriam já estar instruídos, deveriam estar preparados já para instruir, já para ganhar outros, fazer discípulos, e eles próprios estavam precisando, era de um leitinho, porque não aguentavam uma doutrina mais sólida. E nós vimos crentes assim, de repente dá uma comida mais sólida, uma palavra mais sólida, ele já está se desviando, já está seguindo outro rumo. Então, por isso, urge a necessidade de se buscar na palavra um ensinamento sadio para ser um discípulo fiel e fazer outros discípulos. O tripé do discipulado: palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecostes. Isto influenciou a maioria das igrejas de todos os lugares, em todas as épocas, e continua valendo atualmente. A palavra. A autoridade das Escrituras é singular e única, pois sua fonte é o próprio Deus. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento. Então os primeiros discípulos se baseavam na palavra dos profetas e depois na doutrina dos apóstolos que eles ensinaram, que veio diretamente de Cristo, e depois de Pentecostes, do Espírito Santo. Então a palavra por si só já tem autoridade para nos ensinar, para nos dar tudo aquilo que nós precisamos para uma vida sadia, uma vida em perfeita comunhão com Cristo. Falando em comunhão, a comunhão. Então a palavra grega koinonia significa comunhão. Então ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. Então, compartilhar, participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com seu próximo e nunca do ser humano com Deus, porque Abraão foi chamado de amigo de Deus, Moisés teve um encontro ali face a face com Deus, embora não tenha visto o rosto de Deus, mas teve ali um prelúdio da face de Deus, né, alguma coisa assim. Mas nós vimos que a comunhão no cristianismo envolve tanto o relacionamento entre os irmãos, como também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, Abraão teve esse chamamento, né, dele de amigo de Deus, e também Moisés ter falado com Deus face a face, mas não provaram da mesma comunhão. Isso que nós temos que ter em mente, não foi a mesma comunhão, foi algo extraordinário. Não foi a mesma comunhão que temos hoje, porque sabemos que naquela época até o relacionamento era mais restrito, mesmo Moisés tendo falado face a face com Deus, Abraão foi chamado de amigo de Deus, mas hoje nós temos aquele relacionamento com o Pai através do Espírito Santo pelo Filho. Então nós temos a Trindade atuando plenamente em nossas vidas. Então é uma comunhão plena. A comunhão na igreja de Jerusalém. Nós vimos aqui que eles partilhavam tudo o que eles tinham, inclusive eles tinham uma comunhão perfeita. A comunhão deles não se baseava só na parte espiritual. A comunhão da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade.
A palavra coração diz respeito ao centro da vida, a mesma inclinação, alma. É a sede das emoções, é o coração, então fala dos mesmos afetos e sentimentos. E se nós for fazer uma análise hoje, nós podemos até perguntar, será que temos a mesma alma? Será que temos a mesma alma uns com os outros? Estamos ligados na mesma emoção? Será que estamos na mesma inclinação? Pergunta difícil de responder, dado aos fatos, dado as circunstâncias em que vemos as coisas acontecer. Antes de falar sobre serviço, nós vimos que o discipulado hoje nas igrejas poderia ainda ser aperfeiçoado. Se as igrejas, por exemplo, cedesse a cada um novo convertido uma Bíblia, e há aquelas Bíblias que são vendidas até por um preço bem módico, né? Um preço custo-benefício muito bom, aí até comprando em quantidade, as igrejas, né? Poderia doar uma para cada novo crente, para cada novo discípulo. Já pensou? A pessoa aceitar Jesus e já sair dali com uma Bíblia. Como seria interessante, como seria melhor. Eu creio que até muitos que se convertem logo se desviam, não se desviariam. Mas é um assunto à parte. O serviço. Trata-se de um termo de significado amplo nas Escrituras Sagradas. O termo, visto isoladamente, quer dizer um trabalho realizado para alguém ou algo seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, na maioria das vezes, dos sacerdotes no santuário e também a qualquer pessoa temente a Deus. Então, na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações. Então, é isto que se espera de um discípulo, né? O serviço, aquele serviço que ele foi chamado. Foi chamado para porteiro, foi para professor de escola bíblica, cantor, encarregado, pastor, enfim, a área da música, cuidar do som. Então, faz o melhor de si, faz com esmero, com dedicação. Estamos aqui falando do discipulado. Então, aquele que discipula, aquele que ensina, faz com esmero, porque, como disse no início desse vídeo, o galardão daquele que ensina vai ser um galardão muito lindo. Todos os galardões de todos é muito lindo. Eu não sei se é pelo fato do ensino ser assim difícil. Realmente, um vídeo aqui que você assiste, nós temos aqui no canal da Redescoberta da Palavra vários vídeos com 20 minutos de duração. 20 minutos. Você imagina que tem que estudar uma semana inteira, às vezes 10 dias, para se fazer um vídeo de 20 minutos? Isso aí é a parte do estudo, e mais a parte da edição, mais a parte da iluminação. Temos aqui uma iluminação nos ajudando, temos uma parte de edição, tem uma parte de tratamento de som. Então, há uma dedicação muito grande na área de alguém que ensina a palavra. Na igreja não é diferente, né? Não tem a parte de edição, de iluminação, de edição, de tratamento de som. Temos só a parte do estudo, mas só esta parte do estudo pergunta para um pregador ou para um professor de escola bíblica, né? Para ele pregar, por exemplo, ou para ele ensinar 40 minutos na igreja, quanto tempo ele levou para estudar? Aí podemos dizer que tem mensagens aí que a gente levou 30 anos. Daí você pergunta, mas como levou 30 anos para dar um estudo de 40 minutos, meia hora? Às vezes a pessoa está colocando naqueles 40 minutos de ensino ou de mensagem
toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, toda a bagagem, tudo que Deus lhe deu, que Deus lhe falou, as experiências, os estudos, tudo que ele teve ao longo de 40 anos, 30 anos, 50. Então, por isso que às vezes dizemos que uma mensagem levou 30 anos, nesse sentido. Mas no sentido do estudo, uma mensagem aí de 20, 30 minutos não é menos do que uma semana de estudo. Então, não sei se é por isso que o galardão de quem ensina e pelo fato de levar a pessoa a Cristo e ela permanecer em Cristo. Então, um ensino contínuo. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata, como disse no início desse vídeo, de uma opção, mas sim de um mandamento, né? Ide e fazei discípulos. Então vimos que o crescimento ele é espiritual. Nós vimos que o processo do discipulado tem por objetivo instruir o novo convertido nas principais doutrinas da Palavra de Deus. E ali uma pessoa idônea, uma pessoa com o mínimo de conhecimento, o conhecimento das principais doutrinas da Palavra de Deus, e uma pessoa com uma vida ilibada, uma vida exemplar, para ser o discipulador daquela pessoa, daquele novo convertido. Então, aulas com discipulado, né? Nós vimos muitas igrejas com uma escola bíblica de discipulado, ensinando aos novos crentes sobre o significado do batismo, sobre o significado da ceia, sobre as principais doutrinas da palavra. Isso para que a pessoa se firme na palavra e não venha se desviar. Daqui a pouco já está distante do caminho do Senhor. Então, o crescimento espiritual, então essas pessoas precisam ser ensinadas. Então, o crescimento espiritual é importante e o crescimento numérico também. A igreja precisa crescer em número de pessoas, aumentar o número de salvos. Afinal de contas, Jesus veio para salvar a todos. É que muitos não aceitam, muitos não entendem o plano de salvação. Ele veio para salvar a todos. Então, o crescimento numérico é importante, o crescimento espiritual também é importante. Então, meus irmãos, vamos continuar fazendo a obra do Senhor, cada um naquilo que foi chamado. Você que é professor de escola bíblica dominical, você que é um discipulador, então vamos continuar fazendo esse excelente trabalho de ensinar as pessoas no caminho do Senhor, no caminho correto, com as doutrinas da Palavra de Deus. Poderíamos ficar falando mais aqui, mas o relógio da redescoberta da Palavra já está nos mandando parar, já fizemos um resumo da lição 12, né? A urgência do discipulado. Fica aqui o convite, na semana que vem vamos concluir esse trimestre com a lição Voltados os Olhos para a Bendita Esperança. Que Deus te abençoe ricamente. A mensagem muito incomodava e até mataram alguns discípulos de Jesus. Estevão morreu a pedradas e Pedro de cabeça para baixo numa cruz. Quantas cabeças rolaram, mas a semente foi plantada e não morreu. Aqueles 12 se multiplicaram e o último agora sou eu. Mas não ficou por aí, porque um dia vejam só o que me aconteceu. O último deles agora sou eu. O último deles agora sou eu. O último deles agora sou eu.
sou eu. Escola Dominical. Participe, estude e cresça na presença de Deus.